domingo do ano, último domingo do ano 2020, e estava pensando como falar aos irmãos uma palavra, sendo a minha última mensagem também neste ano à igreja, para o ano que se aproxima, o ano 2021. Como nós devemos nos preparar para vencermos em tudo aquilo que vier de encontro a cada um de nós. Jesus, ele, nesse texto aqui que Mateus escreve, assim como Marcos e Lucas, Jesus, ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado por Satanás no momento em que ele estava com a vida em consagração a Deus, em oração, em jejum, durante 40 dias, 40 noites. Esse período de consagração ao Senhor, ao Deus Pai, Jesus, ele é também tentado pelo adversário. E ao ser tentado, ele nos ensina lições preciosas. O ano de 2020 está chegando e nós não podemos ser triunfalistas, colocando uma ideia na nossa cabeça de que 2020 será o ano de acontecer tudo que não aconteceu esse ano, de bom, será um ano só de bênção, só de vitória, só de conquista. Nós temos que ter os nossos pés no chão, a nossa mente sendo renovada e transformada pela palavra, mas os nossos pés precisam estar no chão, no sentido de que nós precisamos saber que será um ano também de bênçãos e batalhas, assim como todos os anos. Alguns podem ser mais difíceis do que outros. Para nós, eu creio que o ano 2020 foi um ano difícil para o mundo. E foi um ano mais difícil para algumas pessoas. 2021, esperamos que seja um ano melhor para o mundo, que diz respeito à solução dessa pandemia que ainda preocupa líderes mundiais e as nações. No entanto, o mundo também tem muitos problemas. A pandemia é um deles. A pandemia, ela tocou em algumas áreas vulneráveis da nossa vida. Nossa saúde, que é um bem que nós valorizamos tanto. A nossa vida, nós valorizamos tanto. Tocou nas nossas finanças, na área material, que também é muito valorizado, principalmente no contexto capitalista, materialista que nós vivemos. Tocou também na área social, uma das áreas mais importantes para o ser humano, que é estar em comunidade, que é estar com as pessoas. A pandemia também tocou nessa área. E claro que, diante desse contexto, que ele é igual para todo mundo, nós também enfrentamos batalhas espirituais. Sim ou não? O que é a batalha espiritual? É quando Satanás, aí nós estamos falando do mundo espiritual, porque o mundo material, a pandemia, a enfermidade, distanciamento das pessoas, problemas emocionais, as doenças emocionais, transtornos psicológicos, depressão, síndrome do pânico e tantas outras, a falta de recursos, a falta de alimentos, preço alto das coisas,
desemprego, tudo isso, nós estamos falando do âmbito natural, material, físico, naquilo que nós podemos ver. Agora houve uma batalha espiritual nesse ano de 2020, como todos os anos. E a batalha espiritual fala de quando o inimigo, Satanás, que ele é real, ele é poderoso, ele é real. Quando ele tentou Jesus, ele usou as circunstâncias que Jesus estava inserido, o momento que ele estava passando para fazer com que ele pecasse e caísse. E aí é que entra a mensagem dessa noite, que é vencendo as tentações, porque nós não sabemos como 2021 se apresentará para nós, politicamente, economicamente, com relação às enfermidades, com relação a tudo aquilo que nós podemos ver. Mas uma coisa eu lhe digo, o inimigo ele vai usar tudo aquilo que está à nossa volta, que nós podemos ver, para nos tentar e nos fazer cair e sair da presença de Deus. Então nós precisamos estar preparados em 2021 para sermos provados e tentados, porque isso nunca vai deixar de acontecer. Mesmo que chegue a vacina e a Covid-19 se transforme apenas numa história para o mundo, nós estaremos sujeitos a novas provações e novas tentações. E nós olhamos agora para esse texto e percebemos como Jesus ele foi tentado, e nós somos tentados nessas principais áreas quando estamos vivendo em momentos de crise. Percebam que Jesus, como Filho de Deus, ele não foi poupado da tentação do adversário, Satanás, diabo. Ele não foi poupado. Bom, se Jesus não foi poupado, se Jesus não foi cercado de uma proteção para não ser tentado pelo inimigo, nós também não seremos, nós não somos. Ou seja, de certa forma, nós estamos gozando do cuidado de Deus, da bênção de Deus, da proteção de Deus, mas também nós estamos, de certa forma, vulneráveis às tentações que vêm sobre a nossa vida. E entenda que há uma diferença entre provação e tentação. A provação, ela tem o objetivo de nos fortalecer, amadurecer. A tentação tem o objetivo de nos destruir, arruinar. Quando Deus colocou a árvore lá no jardim, com fruto, e disse para aquele casal, Adão e Eva, não comer, aquilo ali foi uma provação. Amém? Quando Satanás chegou e disse para Eva comer, aquilo foi uma tentação. Então, a provação, ela tem o objetivo de nos fortalecer, nos amadurecer e trazer vários benefícios para a nossa vida espiritual e também a vida que nós vamos viver na sociedade. É nós crescermos enquanto filhos de Deus. A tentação, o inimigo, ele usa as mesmas circunstâncias, situações que estão à nossa volta, não como Deus vai usar. Ele vai usar agora como uma arma para nos destruir. Então Jesus, como Filho de Deus, ele está vulnerável a ser tentado.
Ele está vulnerável a ser tentado. Mas também, ele não está desarmado. Existe uma grande diferença entre estar vulnerável, ou seja, entre o inimigo poder tentar uma pessoa e aquela pessoa estar armada, preparada para se defender da tentação, para não cair na tentação. Então, primeiramente, eu quero perguntar a você hoje pode esperar um 2021 sabendo de que Deus está contigo, mas ao mesmo tempo você estará vivendo num mundo de lutas, de adversidades, de problemas, e estará sujeito a provações e tentações. Mas se você estiver armado, firme na presença do Senhor, você vai chegar no último domingo do ano de 2021, se Jesus não voltar, porque essa é a nossa maior esperança, e vai dizer: obrigado, Senhor, eu estou aqui de pé na tua presença. Jesus, depois de ser apresentado por João Batista, de ser batizado no Jordão, diz a Bíblia que ele foi levado pelo Espírito. Olha que coisa interessante. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então veja que não foi Deus que tentou. O diabo é o tentador, ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o adversário. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Só que eu entendo que antes da tentação ela vir sobre nós, Deus nos desperta para nós estarmos o quê? Preparados. Amém? Veja bem como isso é importante. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Só que quando chegou lá, ele não foi logo tentado. Houve um período de oração, jejum e consagração. Ou seja, um período de preparação. Um período em que a vida do crente, ela precisa ser colocada na presença de Deus. E aí eu entro num ponto muito importante de que, quando as coisas estão tranquilas, se fortaleça. Quando as coisas estão boas, se consagre. Quando as coisas estão acontecendo de maneira que você pode ver que está tudo bem, feche as brechas, tape as fendas, fortaleça a oração, fortaleça a leitura da palavra, se aproxime de Deus em comunhão, em oração, em dependência dEle, porque você não sabe quanto tempo você vai ter até que Satanás, ele use das suas estratégias para tentar o servo de Deus. Tanto pode usar uma circunstância mundial como foi essa, como circunstâncias pessoais que nós estamos atravessando. Jesus, ele 40 dias, oração e jejum. Meus irmãos, se Jesus, que não tinha pecado, orava e jejuava, se Jesus, que era santo, em plena comunhão com o Pai, orava e jejuava, o que dirá de nós? Você quer vencer as tentações e as provações? Saiba que a oração e o jejum são fundamentais. A oração e o jejum são fundamentais. Nós estamos negligentes com relação a isso. Isso é uma verdade para toda a igreja, das lideranças até os mais novos membros. Nós estamos negligentes. E à medida em que, usando aqui uma comparação, em que a maré está boa, aí é que a gente relaxa. Aí é que a gente descansa. Aí é que a gente fica despreocupado. Mas a Bíblia diz que Satanás, um inimigo real,
um ser poderoso, que tem poder, que tem conhecimento, que tem sabedoria, e que cuja única preocupação, dia e noite, é querer frustrar os planos de Deus e atacar o povo do Senhor e trazer mal e destruição para a humanidade, ele está como um leão, rugindo e à espreita. Enquanto nós estamos tranquilos com algumas situações na vida, o inimigo ele está nos rodeando, procurando uma oportunidade para, por meio da tentação, ele, primeiramente, nos tirar da presença de Deus. Perceba que, à medida que a ovelha, ela é levada a sair do rebanho do Senhor, ela vai ficando vulnerável. E numa situação de vulnerabilidade, o inimigo, ele vê aquilo como uma presa fácil. Então, primeiro, oração e jejum. Para 2021, fortaleça essas duas disciplinas na sua vida. Se você quer ter um ano vencendo as tentações e sendo abençoado nas provações, fortaleça a oração. Não espere alguém pedir para você orar. Não espere ser marcado um trabalho de oração para você orar. Ore. Separe um momento. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada, não importa. Separe um momento para estar a sós com o Senhor. Faça disso um costume, um hábito. Porque quando o inimigo vier, ele vai dar com a cara na porta, porque ele vai encontrar um crente preparado, armado, fortalecido na presença de Deus. Oração e jejum. E depois de jejuar, o tentador se aproxima. Essa aproximação se dá com o objetivo de tentar Jesus. E quando chega até o Filho de Deus, ele vai agora trazer tentações que nós sofremos, são as tentações mais comuns. E muita gente caiu nesse ano de pandemia, nessas tentações do inimigo. Não foi por causa da pandemia que alguém se desviou. Não foi por causa da pandemia que alguém abandonou o Senhor, não. Foi porque o inimigo usou as circunstâncias, os problemas, as lutas e as adversidades e atacou sem nenhum tipo de sentimento de compaixão ou de misericórdia, e aqueles que não estavam fortalecidos, as ovelhas que não estavam no rebanho sendo alimentadas, que não estavam cuidadas, que estavam dispersas, infelizmente, caíram. Infelizmente, saíram da presença de Deus. O tentador se aproxima de Jesus e diz assim: se você é o Filho de Deus, se és Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você sabe qual foi uma tentação que a gente enfrentou nesse ano? Foi de duvidarmos do cuidado de Deus. Se teve, esse ano nós fomos tentados pelo inimigo, da gente duvidar do cuidado do Senhor, do cuidado dele para com a nossa vida. O cerco se fechando, as portas se fechando, os problemas se avolumando, as dificuldades aumentando, e a gente começou a olhar: meu Deus, será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está comigo? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não me ama mais? Foram essas interrogações que surgiram na nossa mente em muitos momentos. E Satanás, ele vem com seus dardos inflamados, ele vem com seus ataques, ele vem com as suas palavras no nosso coração, na nossa mente, dizendo assim: você não é filho de Deus? Então ore, porque se ele lhe responder, se ele mudar essa situação agora quando você orar, se ele mudar isso agora quando você pedir,
então você é filho dele, você é amado por ele, então ele realmente cuida de você. E aí nós caímos nessa conversa. E quem cai nessa conversa do inimigo de duvidar do cuidado de Deus e de achar que Deus só nos ama, de que só somos filho dele, quando ele nos cerca a todos os momentos com um banquete, de que quando a gente diz papai, ele vem correndo e nos dá o que a gente quer. Isso é uma mentira de Satanás. Deus colocou o seu filho amado no deserto. Foi o Espírito Santo quem levou Jesus para lá. Mas durante 40 dias ele esteve desfrutando da comunhão com Deus, do amor de Deus, das palavras de Deus ao seu coração. E quando o inimigo veio dizendo, se você é filho de Deus, peça para que ele transforme esse pão. E aí Jesus, depois de estar orando, depois de estar jejuando, depois de estar em comunhão com o Pai, de não precisar de nenhuma prova material, para saber que Deus Pai o amava, ele tem a resposta pronta. Crente que ora, crente que consagra a vida, ele tem a resposta pronta para as tentações do inimigo. O inimigo bate de lá, você rebate de cá. Mas não dá nem tempo. Ele vem com o seu ardil e diz, se és filho de Deus, transforma, peça, ore, clame. Essas pedras podem virar pão. Você se alimenta. Cuidado de Deus. Ele não te ama. Você não é o filho amado. Ele não disse lá no batismo. Todo mundo não ouviu. Então agora, mande que essas pedras se transformem em pães. Ore, clame, peça. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A gente precisa entender que a pandemia mostrou para nós que tudo isso que está à nossa frente, um abrir e piscar de olhos, pode deixar de ser nosso. A pessoa que está ao nosso lado pode partir. O emprego que nós temos a gente pode perder. A saúde que está tão forte a gente pode deixar de ter. A igreja pode fechar as portas. Olha só, irmãos. A reunião com a família pode deixar de ter. Tudo isso que a gente desfruta pode parar num momento por conta de algum problema, de alguma adversidade, de alguma luta. Mas tem uma coisa, nós não vivemos só no âmbito material. Nós vivemos no âmbito espiritual. Não há só o reino material, o reino natural, há o reino espiritual. E nesse reino espiritual, quem está nele? Nós estamos nesse reino espiritual. Nós entendemos que nos alimentamos também nesse reino. Nesse reino, nós somos abençoados e cuidados. O Senhor, Ele reina sobre todas as circunstâncias. E nós entendemos que nem só de pão vive o homem. Tudo aquilo que a gente pode ter, a gente perde, dependendo da situação. Mas o Senhor, Ele nos sustenta com a sua presença. O Senhor, Ele nos sustenta. No meio de uma provação, no meio de uma luta, Deus não nos abandona. Ele nos ensina, é possível sim viver sem isso. É possível sim você perder isso e continuar firme e fiel com a sua vida cheia da minha presença. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. 2021 está chegando. E o inimigo, ele pode nos tentar mais uma vez a respeito do cuidado de Deus, da provisão de Deus. E a gente vai estar já preparado em oração, em meditação na palavra, em consagração da vida, de dizer, olha, nem só de pão vive o homem. O homem também depende de Deus, é Deus quem cuida dele, é Deus quem sustenta ele. E se Deus permite, isso está acontecendo. Se eu estou aqui no deserto, é deserto e acabou. Depender de Deus, Satanás ele vai querer sempre levar para essa dúvida.
do cuidado de Deus. E como nós duvidamos, irmãos, nesse ano. Como nós duvidamos em tantos momentos. Segundo, Satanás diz assim, depois de ser derrotado nessa primeira tentação, e Jesus vencer, ele agora, o versículo de número 5, diz a Bíblia que o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. A tentação do inimigo com relação à proteção. Se Deus estiver comigo, esse mal não vai chegar, essa enfermidade não vai chegar. Você pode dizer, pode sair na rua, não precisa ter cuidado de nada, não precisa ter nenhum tipo de cuidado, Deus está com você. Isso é tentar o Senhor, é Satanás quem faz isso. Há um limite entre fé e tentar a Deus, há um limite entre confiar em Deus e tentar a Deus. E Satanás aqui, ele confunde às vezes as pessoas. Ele diz assim, olha, ele diz para Jesus, pode saltar daí, está escrito, rapaz. Está escrito. Isso aqui é um trecho do Salmo 91. Que nós às vezes lemos, é um salmo que fala de segurança, de proteção, de Deus guardar, de Deus dar livramento, de Deus proteger. E às vezes nós lemos esse salmo e achamos que esse salmo significa que a gente pode usar ao nosso bel prazer a qualquer hora. Não. Entenda que nesse mundo o Filho de Deus esteve sujeito às limitações, aos sofrimentos, às batalhas, às lutas da vida. E quando Jesus é levado pelo diabo e tentado a se jogar dali, você imagina, irmãos, o templo cheio de pessoas, Jesus lá em cima no pináculo, e aí ele se joga lá de cima. E o diabo diz, pode se jogar, porque os anjos vão vir na mesma hora e te pegar. Bom, está escrito, Deus guarda. Está escrito que Deus livra. Está escrito que Deus protege. Está escrito que Deus acampa o anjo ao nosso redor. Está tudo escrito. Mas eu não preciso usar a palavra de Deus e nem devo usar a palavra de Deus para obrigar Deus a alguma coisa. Por quê? O guardar ou não guardar, o proteger ou não proteger, está no domínio da soberania de Deus, dele saber a hora que deve fazer ou a hora que não deve fazer. E nesse momento Jesus mostra para Satanás que isso é tentar a Deus. Da mesma maneira que está escrito que os anjos são ordenados por Deus para guardar os seus filhos, para sustentar os seus filhos, para proteger, o filho tem que confiar de que Deus faz isso como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E não simplesmente assim, Deus vai fazer isso no meu tempo, do meu jeito, do meu modo. A fé é confiar no que está escrito e não colocar à prova o que está escrito. E Satanás disse, está escrito também. Você não leu a outra parte. Ou se leu, e o inimigo conhece, claro. Conhece, mas ele usa, ele distorce a palavra. Ele encobre a palavra. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E teve muito pastor que tentou a Deus e hoje está enterrado a 7 palmos nessa pandemia. Teve muito crente que tentou a Deus e não está mais aqui. Silêncio. Como nós tentamos a Deus, irmãos?
Precisamos ter a prudência quando é uma provação, uma prova de fé e uma tentação do inimigo. E a diferença a gente só vai perceber se a oração e a consagração, se a nossa vida de comunhão com Deus é que a gente consegue discernir quando a gente está sendo provado ou tentado. Porque quando a gente estiver sendo provado, a gente dá um passo. Quando a gente estiver sendo tentado, a gente recua e fica firme. Quando a prova é de fé, a gente avança. O mar vermelho estava na frente do povo. Se Moisés tivesse dito assim, vamos ver agora se Deus está com a gente, vamos para dentro do mar, tinha morrido tudinho. Mas quando ele orou e clamou, e Deus disse, diga ao povo que marche. Aí já não é tentar a Deus, aí é prova de fé. E aí quando é a prova de fé, você pode marchar, você pode ir em frente, você pode caminhar, porque não tem demônio, não tem diabo, não tem provação, não tem luta, não tem batalha, não tem adversidade que te impeça de você chegar naquilo que Deus prometeu para a sua vida. E quando o povo começou a marchar, o mar se abriu, o povo passou. E aí quando os exércitos de Faraó vieram, aí meu amigo, já é outra história. Para eles já não era prova de fé, para eles era tentação mesmo. Eles tinham que ter ficado, era lá. Aí entraram por dentro do mar, não sobrou, foi nada. Porque a tentação destrói, a provação salva, santifica, purifica, edifica, amadurece, abençoa, transforma. Crente não morre por provação, crente pode morrer se cair na tentação. O povo no deserto, 40 anos, foi provado e tentado. Qual que era a provação? Todo dia esperar o maná descer. Qual que era a tentação? Acabou a água. Deus está mandando maná. Vamos esperar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos confiar no Senhor. Vamos esperar no Senhor. Aí o tentador chegava. Terminou o dia e não tem água. Era melhor vocês terem ficado lá. Era melhor estar escravo no Egito. Tem água, tem comida. Vocês trabalham, vocês sofrem, mas tem água e tem comida. Agora, vocês estão livres, mas não tem nem água nem comida. Que liberdade é essa? É a tentação. A diferença entre tentação e provação. É por isso que na terra prometida só entrou Josué e Calebe daquela geração. Porque todos estavam sendo provados por Deus e tentados pelo inimigo. Os que tentaram ao Senhor, e essa palavra não tentarás ao Senhor teu Deus, vem do povo do deserto, que tentou o Senhor com relação à água, e eles pereceram. Meus irmãos, vamos colocar os nossos pés no chão para 2021 e vamos pensar o seguinte: as provações virão, as tentações também, mas se a gente estiver na presença do Senhor, se a nossa vida estiver aliançada com Deus em consagração e oração, meu irmão, a tentação vem de cá, você responde de cá. A tentação vem com força, você responde com mais força ainda no poder de Deus que está na tua vida. Por fim, terceira vez que o diabo agora vai tentar Jesus. Diz a palavra que ele levou Jesus para um monte muito alto. E lhe mostrou todas as riquezas, todos os reinos, toda a glória. E disse assim: tudo isso eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Essa é uma das tentações mais comuns de virada de ano. Querermos ter aquilo que nem sempre Deus quer nos dar, e de perdermos aquilo que Deus nos deu e que é muito valioso. As pessoas que olham para o ano que chega e dizem: esse ano eu quero isso, e o inimigo já sabe: vem por aqui que eu vou te dar. Vem por aqui que eu vou te dar isso. Esse ano vai ser diferente, eu vou te dar isso aqui. É só você vir por aqui, é só você deixar aquilo lá, é só você fazer uma concessão aqui, é só você desobedecer um pouquinho ali, é só você sair um pouquinho acolá.
e eu vou te dar. É a tentação de querer, de conquistar, da fama, do status, do poder, de conseguirmos reconhecimento, de aumentarmos o nosso patrimônio, de enriquecermos, de sermos notados na sociedade, de termos algum tipo de glória nesse mundo. E Satanás olhou para Jesus, vendo de Nazaré: você é filho de Deus, você está aqui no deserto, ao invés de passar por todo um processo, não é? O processo de Jesus até a cruz, porque o reino pertence a Ele. Abra sua Bíblia para você ver a promessa de Deus ao seu filho. Salmo 2. Salmo de número 2. É a promessa de Deus Pai a Deus Filho. Uma palavra profética a respeito de Jesus. Versículo 6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É de Jesus, é dele. Satanás engana. Ele mente dizendo quando ele pode dar uma coisa a você, que na verdade é só Deus que pode dar. Satanás não tem nada. Satanás não tem absolutamente nada nesse universo. Ele usa, ele destrói, ele corrompe. Ele não tem nada, ele não pode dar nada. Chegará o dia em que Jesus ele reinará sobre as nações. Os reis se curvarão perante ele. O seu trono será estabelecido de eternidade a eternidade. Ele não precisa se prostrar. Deixa eu te dizer uma coisa: se o inimigo vier com tentação dizendo que para você ter algo é necessário você sair da presença de Deus, você vai perder e vai ser destruído. Fica firme, fica na presença do Senhor, deixa a tentação passar. Usa a palavra de Deus, porque você vai vencer. Só precisa fazer isso, cuidado. 2021 pode ser um ano de ofertas. Porque se 2020 for um ano de privação, a privação ela tanto é uma prova como uma tentação. A abundância também tanto é uma prova como uma tentação. O sábio, nós podemos ler esse texto, Provérbios, estou lembrando dessa passagem agora, Provérbios 30, versículo de número 7, versículo de número 8. O sábio diz assim: duas coisas te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deixes nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Versículo 9. Para não suceder que estando eu farto te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. O sábio conhece o seu coração. Ele diz: se eu for muito pobre, se eu ficar pobre, eu posso desonrar o Senhor cometendo algum tipo de crime. Se eu ficar rico, eu também posso me esquecer do Senhor. Entenda que mesmo na bênção, mesmo numa situação confortável ou desconfortável, nós seremos provados e tentados. Não existe uma vida sem provação e sem tentação. Nem Jesus teve uma vida sem provação e sem tentação. Porque nós teríamos. 2021 vai ser um ano de provação e de tentação. Pode ser diferente desse, mas vai ter provação e tentação. Mas se você estiver na presença de Deus, amém? Se a palavra de Deus estiver no teu coração, você não vai ceder à tentação. E você vai ser aprovado na provação. E aí você vai dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor esteve conosco mais um ano. O Senhor esteve comigo, com a minha casa, com a minha família mais um ano. Nós rompemos em fé, o crente ele rompe em fé. As tentações vêm,
Os ataques do inimigo vêm e a gente olha a oportunidade. Será que é uma provação ou uma tentação? Se for provação, eu avanço. Tem gente que ele faz o contrário. Na provação ele recua e na tentação ele avança. Na provação você deve avançar. Às vezes você está sendo provado. É luta, é batalha. Aí você diz assim, não, não vou, não dá, não posso, tenho medo. Deus não está comigo. Deus está te provando, Ele está contigo. Vai em frente, Ele vai te dar a vitória. Mas tem horas que é o inimigo dizendo, vai, pode ir, vai com tudo. E aí você diz, não, isso aí não é de Deus, não. Você está contra a palavra. Porque você conhece a palavra, isso aí é tentar o Senhor. Não, nem só de pão vive o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Não, isso aí é tentação. A palavra não vai contra a palavra. O Pai não vai contra o Filho, o Espírito não vai contra o Filho. A Trindade é perfeita, está em unidade. Uma coisa que um disse, o outro não volta atrás. Tudo é corretamente colocado e bem claro. Precisamos apenas entender e guardar no nosso coração. Quantos querem continuar firme na presença de Deus no ano que vem? Aleluia. Meu desejo é que você tenha um ano muito melhor do que foi esse, no sentido de que das circunstâncias que nos cercam. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Ninguém quer um ano difícil igual esse ano. Eu quero um ano melhor, mas o meu maior desejo, sabe o que é? Identifique provação e tentação. E como Jesus vença as tentações. Pode ser a tentação da escassez, pode ser a tentação da fartura, pode ser a tentação da doença ou a tentação da saúde. Pode ser a tentação de ser reconhecido ou de ser colocado de lado e ninguém lembrar de você. Mas independentemente do que seja, se você estiver na presença do Senhor, e Deus tem nos alimentado com a sua palavra, Deus tem falado conosco de tantas maneiras. Eu digo uma coisa para você, se a gente estiver guardando no coração tudo que Deus está falando com a gente, o inimigo ele já chega já preocupado. Porque ele sabe que ele vai tomar uma. E se levantar, ele toma outra. E ele é persistente. Ele é teimoso. Mas na terceira ele não aguentou. Jesus disse assim, está escrito, somente a Deus adorarás. Somente diante dele eu me prostro. Diz a palavra de Deus que Satanás, quando viu aquilo, ele foi embora. E depois que ele foi embora, diz a palavra de Deus que os anjos chegaram. Aleluia! Glória a Deus! Porque Jesus resistiu à tentação e venceu a provação. E quem resiste à tentação e vence a provação, o Senhor ele visita, dando consolo, dando graça, fortalecendo. Você imagina, irmãos, o céu olhando para aquela situação, o próprio Filho de Deus sendo tentado, e os anjos ali olhando, a gente vai ou não vai? A gente vai ou não vai? Podemos até imaginar uma cena como essa. Se ele chamar, a gente vai. Mas se ele chamar, ele também perde. Jesus não chama. Jesus permanece firme. Diz a palavra de Deus: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Os anjos desceram e passaram a servir Jesus. Aí você se pergunta assim, pastor, por que Jesus foi tentado? Por que Jesus precisou passar por isso? Se ele não tinha pecado. Jesus, como homem, ele precisava vencer, sem pecar, tudo aquilo que nós somos sujeitos e caímos, para se tornar o nosso Salvador perfeito.
para ser o nosso Salvador, o nosso representante perfeito. Ele deveria nascer como nós, crescer, viver e se sujeitar a todo tipo de situação, sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum tipo de cuidado especial. E ele venceu. E o escritor aos Hebreus diz assim, para nós concluirmos essa palavra. Você pode abrir a sua Bíblia e guardar no seu coração esse texto final que nós vamos ler. Hebreus, glória a Deus, aleluia. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. Diz assim: por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele venceu as tentações e ele se torna agora o nosso intercessor nas nossas tentações. Em cada tentação que o inimigo traz sobre a nossa vida, Jesus, ele se coloca ao nosso lado dizendo: eu venci, eu estou com você. Eu venci essas tentações, eu estou ao seu lado. Você vai vencer. Você só cai se você não confiar. Você só cai se você negligenciar a palavra. Mas eu estou aqui ao seu lado, eu te dou graça, eu te dou força, eu te dou suporte. Jesus não dá só o exemplo, ele dá graça. Jesus, ele não mostra só o que ele fez, ele ajuda a gente a fazer assim como ele fez. É por isso que eu amo esse Jesus, porque ele não só fez e diz assim, ó, eu fiz, agora é com você. Não, ele diz assim, eu fiz e agora eu te ajudo a fazer também. Eu venci, eu te ajudo a vencer. Eu superei e te ajudo a superar. Eu suportei e te ajudo a suportar. Eu triunfei e te ajudo a triunfar. Eu resisti o diabo, ele fugiu. E eu vou estar com você. E você vai resistir também. Ele vai fugir. E os anjos vão te consolar. Aleluia. Se coloque de pé na presença do Senhor. Vamos louvar a Deus. Porque cada vez que a nossa fé é provada, diz aquele louvor, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Quem quer romper em fé? Romper esse ano em fé. Continuar em fé, vencendo as tentações. Resistindo ao diabo. Crucificando a carne, vencendo o mundo. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. E se coloca ao nosso lado dizendo agora, eu estou contigo, eu tomo a tua mão. E você vai